Calixto, né? Não seria interessante desmisturar a política fiscal da monetária, no sentido das LFTs do Tesouro não serem indexadas à Selic, além de depósitos remunerados das reservas bancárias pelo BC? Olha, a gente não consegue fazer isso totalmente. Isso a que eu me refiro é desmisturar, né? Eu gostei dessa palavra, eu gosto de neologismo. Essa ideia de desmisturar, de separar a política monetária da política fiscal, ela não passa apenas por um ou outro papel que é indexado à Selic. Porque a política monetária, vamos lá, o que a política monetária faz? Ela estabelece uma taxa de juros de referência, né? A Selic é uma taxa de juros de referência. A partir dessa taxa de juros de referência, os mercados vão estabelecer as taxas de juros em geral que vão valer na economia. Então, taxa de juros para crédito privado, taxa de juros para títulos públicos de maturações variadas, enfim, todo o rol de ativos que a gente possa imaginar. Falei de títulos públicos. Então, a Selic é uma taxa de referência também para os títulos públicos nas suas diversas maturidades de emissão. Então, ainda que os títulos públicos não sejam indexados à Selic, os juros que os títulos públicos pagam têm relação com a Selic. Então, a política monetária e a fiscal estão misturadas por excelência, porque se os títulos públicos estão referenciados na Selic, ainda que não indexados na Selic, isso é como títulos públicos funcionam no mundo inteiro, o que vai acontecer é que quando a Selic subir, as taxas que incidem, as taxas que rendem os títulos públicos vão subir também. Então, a despesa financeira do governo, a despesa do governo com pagamentos de juros e também com amortizações da dívida, mas com pagamentos de juros, essa despesa financeira vai aumentar. E daí você tem um impacto direto nas contas públicas. Então, a política monetária e a política fiscal, elas estão entrelaçadas por excelência. Você não consegue separá-las. Nunca. Não da forma como a gente as tem. Agora, Mônica, desculpa, eu não quero monopolizar aqui a palavra, não, mas só para ficar dentro desse assunto, depois eu fico calada. Mas a questão dos depósitos remunerados, a gente sabe que do montante da dívida pública hoje no Brasil, 1 trilhão carteirada aí é de compromissadas, ou seja, são títulos que servem exclusivamente para o Banco Central poder cumprir o papel que ele tem de regular a liquidez do sistema, etc. Né? E isso aí entra dentro da dívida, e na discussão política, parece que isso é resultado da gastança do governo, etc, etc, etc. Então, nesse sentido, se a gente cria a questão dos depósitos no Banco Central, remunerados no Banco Central, e tira essa parte da dívida, eu acho que a gente limpa um pouco a discussão. Eu concordo 100% com você, que eu acho que é impossível separar, né? Mas não precisa estar, digamos, tão contaminado uma coisa por outra, como está no Brasil, não só com o título indexado, né? A LFT, como falou a pessoa que fez a pergunta, mas também com essa coisa de você estar com uma dívida, um montante de dívida, que uma parte dela não tem nada a ver com o gasto do governo, não é porque o governo gastou de mais ou de menos, é porque simplesmente você precisa executar a política monetária, né? O que você acha? Não, exatamente, eu concordo plenamente com você, Leda. Eu acho que essa maneira de fazer gestão de liquidez que nós temos no Brasil, então, gestão de liquidez por meio de compromissadas, que envolve necessariamente o Banco Central ter em carteira uma determinada quantia de títulos públicos, de volume de títulos públicos, para poder fazer a gestão diária de liquidez nos mercados, isso na realidade não é dívida, né? Porque esses são títulos que foram entregues pelo Tesouro ao Banco Central para o Banco Central fazer gestão de liquidez. Então, assim, se você olha as contrapartidas e você unifica tudo, isso na realidade não é dívida tal qual a gente entende dívida. Então, isso confunde demais a discussão, porque sim, como a dívida bruta, o conceito de dívida bruta,
leva em consideração as compromissadas, tem um pedaço da dívida bruta que, na verdade, é contado como dívida quando não é dívida. Não é dívida. Para a operação de regulagem de liquidez. Como é que os outros bancos centrais no mundo resolveram um pedaço desse problema? Exatamente da forma como você falou. Os bancos centrais hoje, eles utilizam o Fed, por exemplo. O Fed utiliza muito menos repos, que são essas operações, são precisamente as operações compromissadas, e instituiu, desde a crise de 2008, depósitos remunerados, ou a remuneração dos depósitos que ficam no Banco Central. E, na verdade, o Fed hoje gera liquidez muito mais pela remuneração dos depósitos do que por operações de repo, né? Operações compromissadas. Então, esse é certamente um caminho que o Brasil precisa trilhar em algum momento. Isso é uma modernização, é um aprimoramento do sistema. Eu concordo plenamente com você.